Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nós estamos nessa videoaula de hoje discutindo o texto A Formação da Consciência Histórica de Alunos e Professores e o Cotidiano em Aulas de História. As autoras são Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Smith e Tânia Maria F. Braga Garcia. A gente pode começar a explicação do texto delas a partir da pergunta que, aliás, aparece logo na primeira página desse artigo, que é: para que ensinar história? Para que serve essa coisa estranha chamada história? Como é que se ensina, e mais do que isso, como é que se ensina história? Tá? Se eu posso encontrar uma resposta, digamos assim, elegante, acadêmica, do porquê ensinar história, vem inevitavelmente a pergunta seguinte, como é que se ensina história? Como é que se leciona essa disciplina? E a resposta que elas dão está baseada num projeto que se chamou Recriando Histórias e que foi aplicado a escolas de ensino fundamental, onde exatamente era para superar esse desafio. E, no fundo, o artigo delas descreve um pouco esse projeto e a gente, é claro, tem que esmiuçar um pouco isso. O primeiro aspecto desse projeto foi buscar recuperar a vivência pessoal e coletiva de alunos e professores e vê-los como participantes da realidade histórica. Ou seja, normalmente, como é que se ensina história, ou como é que se ensinava, em alguns lugares talvez até se ensine isso dessa forma ainda, falando de seres e pessoas e coisas de um passado remoto, de lugares completamente distantes, e que vem aquela pergunta que não quer calar, quer dizer, para que é que o aluno faz essa pergunta, ele se faz essa pergunta, para que eu quero saber isso? O que me interessa saber uma coisa dessa? Quer dizer, o que me importa saber que Júlio César venceu os gauleses, ou que Dom Pedro I deu um grito do Ipiranga? Isso aí não me diz absolutamente nada. Tá? Então, qual é o processo que se faz? Inverte-se isso. Tá? O objetivo é tentar exatamente fazer com que aquelas pessoas, alunos e professores, entendam que eles fazem parte de um processo histórico qualquer, de uma realidade histórica qualquer. E como é que você faz isso? Como é que você consegue produzir esse tipo de sensação em alunos e professores? Tá? A resposta delas foi a partir de dois itens fundamentais. Primeiro, os arquivos familiares. Segundo, os depoimentos de professores e alunos. Ora, o que significa dizer com isso? Significa dizer que, primeiro, você pegando arquivos familiares, fotografias, cartas dos seus avós, bisavós, seja lá o que for, você começa a lidar com certas coisas, tá? Como, por exemplo, pensando numa fotografia, tá? Que elementos a gente pode tirar de uma fotografia? O tipo de roupa, o lugar que está, como é que esse lugar era, tá? Como é que essas pessoas se portavam ali. Numa carta, como é que se escreviam certas mensagens, certas ideias. Essas várias coisas podem ser resgatadas, tá? Na hora que eu vejo os arquivos familiares. E, lógico, esses arquivos se complementam com os depoimentos. O depoimento é aquilo que a gente pode chamar muito tranquilamente, sem nenhum pecado, de história oral. Ou seja, eu vou pegando nessas pessoas as suas memórias, as memórias que são suas e que foram ditas também por parentes, por amigos mais velhos, por pessoas do seu convívio e que de alguma forma transmitiram alguma mensagem que aquela pessoa guardou e entende como algo importante. Ao fazermos isso, segundo essas autoras, tá? Ao trabalharmos com os arquivos familiares e com esses depoimentos, o passo seguinte, tá, é estabelecer relações entre essas histórias particulares com as outras narrativas históricas. Então, por exemplo, se eu tenho um familiar que viveu uma determinada época, que conheceu certas pessoas, ou mesmo que não tenha conhecido, o simples fato de ter vivido, tá, fará com que eu me lembre de uma outra situação que eu possa viver ali, que eu possa utilizar aquela vivência que é particular numa outra coisa muito mais ampla, que é o próprio aprendizado da história. Nesse sentido, eu até dou um depoimento particular meu. Né? Meu avô, pai de minha mãe, ele foi
de uma família muito pobre no Rio de Janeiro e muito jovem, muito cedo, ainda criança, ele perdeu o pai e a mãe dele, e ele foi morar com tios em São Paulo. Depois, por outro lado, o pai do meu pai, na época eles nem se conheciam, tá? Moravam em lugares completamente diferentes, também de uma família muito pobre. Eles foram, com o passado, ao atingir a maioridade, conseguiu-se para ele que ele servisse o exército, por favor, numa época que não era comum o serviço militar, não era padrão, isso não era obrigatório. Tá? Então era quase como você melhorar de vida. O que eu posso dizer dessas duas experiências? O caso do meu avô materno, ele perde os pais dele, no caso dos meus bisavós maternos, quando? No surto da gripe espanhola, em 1916, no Rio de Janeiro. Tá? Enquanto que o meu avô paterno, ele era do interior do estado, filho de agricultores pobres, e que o único meio de ascensão social para uma pessoa muito pobre do interior era servir o exército. A ironia do destino é que os dois, anos e anos depois, vão viver uma experiência comum. Os dois vão lutar na Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo. Tá? O meu avô paterno no lado das tropas de Vargas, o meu avô materno auxiliando os paulistas. Tá? Ora, isso apenas para citar, e vale uma continuação rápida. Nessa sequência, o meu avô materno ele acaba indo para o Exército mais à frente, e em 1942 ele é do grupo que sai do Exército para fundar a Aeronáutica. Já meu avô paterno, ele continuou no Exército e passou a ser da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Então, não precisa, só contando essa rápida história familiar, que é real, que é a minha história, tá? A história de meus avós, tá? Eu posso já tratar de uma série de elementos da história do Brasil contemporâneo, tá? Do século XX, da primeira metade do século XX. Então, é isso que esse projeto Recriando Histórias pretende, é pegar essas histórias particulares, essas coisas que as pessoas viveram e conseguir vincular com essas outras narrativas. Tá? E para isso, então, a gente não pode esquecer, segundo os autores, a ideia de realidade cotidiana, porque é da onde vão sair esses depoimentos, a ideia de tradição, esses depoimentos estão sempre presos a outros valores, muito mais antigos. E a própria, é claro, a ideia de memória que torna tudo isso possível. Tá? Nesse sentido, tá, como é que a gente pode trabalhar essa relação desses depoimentos e desses arquivos familiares com uma narrativa histórica mais geral? Tá? Segundo as autoras, elas destacam de Russell 4 linhas de pensamento, de formas de você lidar com isso. Tá? O que o Husserl chama de uma possibilidade, uma consciência histórica tradicional, que é a continuidade do passado. Então eu posso traduzir esses arquivos familiares, etc., como uma continuidade desse passado. E o nosso presente como uma continuidade desses arquivos. A letra B é uma espécie de consciência histórica exemplar, que trabalha com exemplos de conduta. Olha, isso aqui foi um bom exemplo, foi um bom sujeito, uma pessoa digna, etc. A letra C, que é uma ideia de consciência crítica, tá? Que é formulando diversos pontos de vista. E, por fim, uma que o autor chama de consciência histórica genética, quando você tenta articular diversos pontos de vista e mostrando as diversas facetas, as diversas nuances do pensar da consciência histórica. Em linhas gerais, é isso que o texto das autoras trabalham. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.